Vamos para mais uma arte de Caio Galiza, que já pediu infinitos feedbacks aqui pra gente. Tá aproveitando, né, Caio? Tá aproveitando, né? Cada arte nova manda aí pra gente. Bom, eu falo, quem sabe aproveitar, aproveita, né? Não bobeia, tá aproveitando. Vamos lá, de mentoria grátis. Oi, Marco, tudo bem? Mais uma peça para Eternal. Mais um feed. Dessa vez eu quis passar uma vibe de terror e misturar com esse tema medieval. Minha dificuldade foi com o equilíbrio de cores e conseguir passar essa vibe de terror. De uma última hora, aumentei o claro da imagem por achar que encaixaria, provavelmente, né? Mas no Eternal. Queria a sua opinião sobre tudo e o que você melhoraria. Abraços. Abraços, Caio. Vamos lá pro Photoshop. Na verdade, vamos dar uma olhadinha no seu projeto antes, ó. É interessante que você já colocou no frame, e aqui a gente já consegue ver coisas importantes do frame. Ó, no frame de novo. Você colocou no 3D, o que é muito legal. Base de Blender. Legal. Onde você aprendeu Blender, Caio? Fala que foi no curso, mesmo que não tenha sido. As thumbnails. Legal. Gostei das thumbnails, cara. Tem umas ideias interessantes aqui. Ah, você aprendeu com Blender sem frescura? Membros do YouTube Marco Álvares, menos de R$ 20? Vulgo R$19,99? Poxa vida, Caio. Caramba, aparentemente você aprendeu rápido, não é mesmo? E aparentemente você já usou isso no trabalho? Legal. Vamos pro Photoshop. Eu tenho algumas questões com essa imagem, especialmente vendo aqui ela no frame final, com o crop. Eu acho que essa imagem merecia um pequeno zoom out, por duas razões. Primeiro, eu não consigo ver a lâmina da adaga da personagem, e isso me incomoda muito, não conseguir ver essa lâmina, porque ela faz parte da narrativa. Na verdade, eu acho que ela deveria ser um dos focos dessa ilustração, tá? Então eu até mudaria muito da iluminação para você enfatizar essa adaga. Outra coisa que eu mudaria junto com esse frame seria mostrar mais do chão. Porque eu tô achando que apesar de você ter usado os conhecimentos adquiridos ali no Blender Sem Frescura, que já está disponível completo por menos de R$ 20 na área de membros do YouTube, assine agora, eu não consigo sentir bem essa perspectiva. Eu não acho que a escala dessa cena está interessante. Eu não consigo ver o chão. Eu não consigo ver a dimensão desse lugar. Então, eu enxugaria um pouco a composição, mostraria melhor o cenário e aumentaria um pouco esse crop. A gente adicionaria uma sangria para ela, tá? Então, eu vou levar para o Photoshop e vou apontar o que me faz não entender direito a perspectiva. Eu sinto que o personagem ele tá flutuando, eu não consigo sentir que ele realmente está pisando num chão, porque o chão ele tá quase que etéreo aqui. Ele não tá nem com a mesma cor da parede ou alguma coisa diferente, ele tá meio flutuando, tá? Então vamos começar por aí. Vamos aumentar um pouco esse crop e eu vou fazer algumas mudanças de composição. Peço perdão no olho de vocês aí, que esse verde explodiu todo mundo. Aumentando aqui esse crop, a gente ganha um pouco mais de respiro, mas a gente não ganha muito dimensão, certo? Como que a gente poderia melhorar essa questão da dimensão? Primeiro de tudo, a gente poderia escurecer um pouco esse chão e colocar mais contato do pé do personagem com o chão. No seu 3D, eu vi que você fez duas coisas que, para mim, elas podem ser consideradas como um erro. Você usou uma elipse para o pé, e eu não acho que para pés elipses são a melhor simplificação. Na verdade, pé é uma caixa. Se você simplificar muito mais, ela é uma caixa com dimensões alteradas ali, né? Porque a caixa você também conseguiria colocar o contato com o chão. Então, no seu 3D, ele já está flutuando. E ainda assim, a parte de contato seria só essa partezinha de baixo. Se você quiser usar uma esfera, corta ela no meio e deixa a parte inferior plana. Então, você muda isso aqui, sacou? Tá vendo que ele está realmente flutuando no seu 3D? Na sua iluminação que você gerou aqui, a mão dele não está iluminada. Isso não existe na sua referência. Só que na sua composição, quando você foi mudar, você iluminou a mão. E para mim, você gerou também uma incongruência espacial. Eu não sinto que esse personagem ele está nesse espaço, porque só a mão dele está iluminada e ela está praticamente recortada. Ela está iluminada na silhueta. Então tudo isso aqui está iluminado. A gente não vê e não sente uma sombra projetada ou algo que torne essa iluminação crível.
algo que poderia fazer isso aqui ser crível. Você mostrar que tá iluminando um pouquinho do antebraço dele, sacou? Tipo, mostrar um pouquinho da conexão dessa fonte de luz. Mas isso seria um ponto que eu não faria porque eu mudaria realmente essa composição, tá? E agora eu vou fazer um paintover que eu acho que ficaria melhor a sua imagem. E eu vou explicando o porquê durante esse paintover. Primeiro de tudo, quando a gente tá falando de uma cena de terror, eu acho que é importante, nessa imagem, você não ser literal no terror. Eu acho que a literalidade no terror, você tira muito do que assusta as pessoas, que é o desconhecido, tá? Isso não é uma regra pra tudo, você consegue gerar cenas de terror incríveis, mostrando o monstro e tal, beleza. E eu posso até te dar exemplos disso. Só que a iluminação, ela não tá favorecendo isso, porque você tá iluminando o monstro, o desconhecido, sabe? Eu não acho que isso aqui dá medo, basicamente. E até em questão de composição, na hierarquia aqui da leitura da peça, a gente tem a personagem e o monstro com tamanhos muito iguais. O que deixa a imagem meio sem graça, sabe? Tipo, ele não bota medo porque ele não tá maior do que ela. Eles estão meio que iguais, assim, sabe? Ele já chegou, ele tá iluminado e ele é meio pequeno nessa composição. Então, claramente eu pintei na layer da pintura. O que eu faria? Na verdade, a gente poderia fazer com que ele, na composição, ficasse maior do que ela, ou a gente podia esconder ainda mais esse personagem e fazer com que ele mal seja visto, mas que ele gere um pouco de medo. Então, eu colocaria ele no final do corredor para desnivelar essa composição e deixar ela com uma diagonal. Então, eu colocaria o personagem lá no fundo e a personagem maior aqui. Só que aí a gente vai conseguir gerar uma leitura onde o nosso olhar não vai ficar descompensado procurando, tipo, qual é a área de interesse, para onde eu olho. A gente não sabe para onde a gente olha aqui, porque tá tudo iluminado nela, aí ele tá iluminadão aqui também, mas ele tá grande numa composição igual. Então vamos pegar ele, primeira coisa, e jogar ele lá pro fundo, e a gente vai tirar a informação dele. Eu acho que isso seria bem, bem legal, porque aí a gente pode criar uma silhueta bem icônica para esse monstro e deixar ele realmente aterrorizante. Vamos tentar fazer isso? É um teste, tá? Ela vira uma composição um pouco mais clássica, mas eu acho que ela funciona, né? Ela é clássica porque ela vai funcionar. Então, por exemplo, deixa eu tentar fazer um negócio bizarro aqui. Não sei se vai rolar. Provavelmente não vai rolar, né? Mas vamos lá. Tentar esconder ele do jeito mais fácil possível. Ah, rolou. Tá o suficiente. Nesse fundo aqui, eu tentaria mostrar de uma forma bem, bem dinâmica a sua perspectiva, né? Então, talvez esconder um pouquinho essas paredes, mostrar esse chão um pouquinho melhor e fazer um final de túnel aqui bem claro, sabe? Então vamos testar aqui, sei lá, como se a perspectiva ficasse mais ou menos. Nessa comp. Assim, ó. E aí esse monstrão aqui, a gente vai esconder bastante dele, sabe? Ó, eu vou até usar uma layer de lightning pra dar uma clareada nele e jogar ele quase como uma silhueta, ó. Vou tirar muita informação dele. E eu nem mostraria essa mão. Essa mão, ela não é tão aterrorizante assim, sabe? Eu acho que uma silhueta bem trabalhada ficaria muito mais aterrorizante do que essa mão grandona e tal, sabe? Então, se a gente trabalhar numa silhueta onde a gente consegue mostrar que ele é, por exemplo, que ele é violento, sabe? Que ele tá arrastando um corpo, alguma coisa assim. Ah, você fez aqui do outro lado, né? Sabe? Que ele tá, tipo, arrastando uma parada. Eu acho que ele vai dar muito mais medo do que qualquer outra coisa, assim. E meio disforme também é interessante você pensar.
Talvez um shape bem louco, assim. Uma mão grandona, outra pequena, sei lá. Você pode trabalhar num design mais interessante. Faz a silhueta de um boleto na mão dele. Temos um gênio no chat, hein? E isso assusta mesmo, hein? Parabéns. É o fake do Lovecraft no nosso chat aí. Sai do fake, Lovecraft. Deixar a silhueta dele bem mais monstruosa também é interessante. Eu gosto das flechas que você tinha feito. Então fazer essas flechas mostra que ele é um bicho meio imortal, né? Porque ele já foi atacado diversas vezes. Sabe, arrastando, sei lá, algumas paradas assim. E de novo, só a silhueta. Eu não faria nada explícito, saca? Mostrando o rosto dele. Eu não quero saber se ele tem um bigode, um cavanhaque, tá ligado? Eu quero sentir medo desse bicho. Ó. E aí, na composição, eu também tiraria um pouco desse contraste que tá surgindo na perna dela, porque eu não... De novo, eu não preciso saber que ela usa bolso, assim, sabe? Tipo, não contribui em nada. E a leitura da peça, pra mim, tinha que estar nessa personagem apavorada e com a adaga. Então essa adaga, ela tem que ser importante nessa composição, na minha visão, tá? Vou até aumentar um pouquinho ela e fazer com que ela esteja olhando o bicho. Por isso que ela tá assustada. Talvez girar um pouquinho o corpo dela. O difícil disso aqui é porque a adaga, ela tá longe, né? Se eu fosse desenhar essa composição, eu provavelmente colocaria a adaga no outro braço dela. Tipo aqui, ó. Pra ela ficar mais próxima do centro da composição, sabe? Tipo, o ferimento dela tá em outro lugar e ela tá com a adaga aqui, ó. Saca? Isso pra mim faria muito mais sentido nessa comp. Tipo assim, ó. A adaga dela tá aqui. E aí ela tá com outro ferimento, alguma coisa assim, tá? Uma ferida no ombro, né? Talvez. Vamos testar. É horrível, né? Porque todo paintover que eu faço pro Caio, eu pinto outra ilustração assim, em cima da dele. E geralmente fica horrível, mas eu espero que seja legal aí, mano. É horrível, né, cara? Você recebe um feedback tipo, ah, muda tudo, que tal? Tipo, talvez ela com a mão aqui no ombro. E a gente enxergar um ferimento vermelho, assim, tipo... Um pouquinho mais claro. É, apaga tudo e faz tudo de novo. Beleza, isso aqui, tipo, eu mudaria, mas é mais pra gente colocar essa adaga mais próxima da comp, porque a gente consegue, com isso, a gente consegue fazer uma brincadeirinha aqui, que ela é bem interessante, que vai ser tirar todo o contraste dessa parte de baixo que você ficou renderizando por horas. Porque não é interessante pra nossa comp. Eu vou escurecer um pouco essa parede pra silhueta dela ficar ainda mais ressaltada. Questão de contraste. Ó, como a gente consegue enxergar bem mais evidente esse capuz dela aqui. O render do rosto dela ficou muito legal, viu, Caio? Ficou muito show, mano.
Até comparado com as outras, né? Bem da hora, mano. E a adaga... com bastante contraste... Qual é o contrário? Bastante contraste. Sacou? Essa capa dela podia ser bem maior. E usar ela pra silhuetar o corpo da personagem é uma boa ideia na minha visão. Essa composição a gente consegue até cropar um pouco mais agora, né? Que a gente... Eu tiraria um pouco desse teto, mas aí vai depender do crop, né? Da carta. Mas, por exemplo, assim, eu acho que a leitura da peça fica bem mais interessante do que tava, porque a gente agora tem uma hierarquia nessa composição, sacou? Ó. E eu faria um chão também, acho que é importante ter o chão pra não ficar muito etéreo, pra ele não parecer que tá flutuando, assim, sabe? Tipo, até a sombra dele meio projetada aqui ia ser louco, assim. E aí, no caso, ela vai ter medo da sombra, ela vai ter medo da silhueta, ela vai ter medo de outras coisas que são medos profundos do ser humano e que a gente não entende. Ela tem medo do desconhecido, do que a gente acha que sabe, mas na verdade não compreende absolutamente nada, entendeu? São os boletos, no caso. Não sabe porque eles existem, mas que a gente tem que pagar e eles vão buscar a gente. Tomar tudo que a gente tem se a gente não pagá-las, não é mesmo? Mas ó, vamos lá então para um antes e depois, só para ficar bem evidente o que a gente estava falando, ó. É uma cena bem trabalhada que você fez, mas que às vezes com menos trabalho a gente consegue sugerir muito mais e colocar muito mais medo na cabeça do nosso observador com menos detalhe. Eu sei que te deram feedback de render, mas não é necessariamente assim que a gente vai ganhar a questão de uma boa avaliação, sabe? Porque a gente conseguiria colocar muito mais render, por exemplo, nessa região da personagem aqui e na lâmina da espada dela, da adaga, ao invés de ficar tentando equilibrar muito render em dois personagens numa cena que não precisava. Acho que seria isso, tá bom? Fez sentido, Caio? Galera, ficou alguma coisa que eu não comentei? É uma cena muito mais clássica, uma composição bem clássica que já foi feita várias vezes, mas eu acho que ela foi feita várias vezes porque ela sempre funciona. E numa cartinha isso aqui, ó. Olha a silhueta do personagem lá no fundo, ó. Ó como a gente consegue entender perfeitamente uma hierarquia, saca? Acho que é isso, tá bom? Mas, cara, eu vi uma evolução muito interessante das últimas imagens pra essa, especialmente o rostinho da personagem. Deu pra ver que você pensou na estrutura com mais calma, com render. Tá evoluindo, mano, é assim mesmo, é aos pouquinhos. Mas tem uma questão aí da direção, de pensar de um jeito simples a sua comp pra que você consiga ser efetivo aonde precisa e não em tudo, tá bom? Mas é isso. Sempre tomar cuidado com o overmodeling também é uma ótima sugestão. Espero que você tenha curtido aí, Caio. Acha que vale a pena pensar em mudar toda a comp nesse momento ou só as questões de contraste e tal, por conta da coerência com o projeto como um todo? Cara, eu acho que é uma mudança relativamente simples de ser feita e que a imagem realmente vai ganhar bastante com isso. Eu tiraria uma outra referência no 3D, mudando os pontos que eu falei pra você em questão do chão, em questão da sombra projetada, de usar isso a favor da sua história. A silhueta do personagem você poderia fazer uma muito mais interessante da que eu fiz aqui. Eu refaria essas partes, porque você já tem todo o cenário pintado, você já tem a personagem praticamente pronta. É uma questão de equilibrar contraste, aumentar a capa, mudar o braço dela, e a sua imagem vai ficar, na minha visão, muito melhor. Ela vai ganhar muito mais, então eu acho que vale a pena, nesse caso, refazer sim, tá?
vai de caso a caso, se você tiver paciência, se você tiver a fim de fazer, faça. Talvez com essa visão você consiga uma peça muito mais interessante pro seu portfólio, tá bom? Valeu, Caio. Tamo junto, mano.